Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer, uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que talvez a maior arapuca do mundo esteja sendo implementada diante dos nossos olhos. É claro que tudo isso que você está vendo acontecer por aqui e no mundo é uma grande tentativa desesperada dos controladores de tomarem o poder e impedirem a sociedade de ter a sua escolha, de ter a sua voz, de poder participar das decisões que são feitas, ok? E uma das maneiras muito sutis que estão sendo colocadas em jogo agora é controlar completamente a movimentação de pessoas para lá e para cá. E eu não estou falando sobre aqueles passaportes necessários depois da crise sanitária, não estou falando nada disso. É outra coisa ainda mais contundente, tá? Porque na esperança de resolver a crise energética, a humanidade pode estar seguindo para a maior arapuca de toda a história. Antes de entrar no assunto, você vai entender a importância disso para nós brasileiros, quero lembrar vocês que a pré-inscrição para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 já está aberta, você já pode fazer a sua pré-inscrição. Para isso, basta clicar no primeiro link aqui embaixo. No Clube de Leitura Daniel Lopes, a gente vai estudar 12 livros por ano, um livro por mês, live mensal para tirar dúvida, mais 2 livros adicionais bônus para vocês, total de 14 livros. Lembrando que você pode não só fazer a pré-inscrição, mas já adquirir os livros. Os 14 livros estão com 51% de desconto. Link aqui embaixo, você vai pagar de quase R$1.000 do preço original, 460 e pouco reais aí, um descontaço inacreditável para 14 livros. Aproveite agora por tempo limitado. Sexta-feira, dia 9, é o dia do lançamento da abertura de inscrição para o curso. A gente vai ter um descontaço de lançamento aí só nessas primeiras 24 horas. Aproveite. Então vamos lá, pessoal. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Vou fazer primeiro uma reflexão aqui importante, que é um pouco paralela, mas você vai entender o que eu estou falando. Preste muita atenção. Eu defendo uma opinião de que nós temos muito a aprender com a chamada etologia. O que é etologia? Etologia é a área da zoologia dedicada ao estudo do comportamento dos animais. Observando como eles se comportam, como eles caçam e como eles se organizam em grupo, nós temos grandes oportunidades de refletir sobre a sociedade humana. Um exemplo interessante é o trabalho do César Millan. Não sei se já ouviu falar nesse cara, né? O César Millan é considerado o maior adestrador de cães do mundo. Ele ficou famoso quando passou a comandar a série de TV Dog Whisperer, que é o encantador de cães. As técnicas utilizadas por Millan nesse adestramento dos animais nos ensinam muito sobre como nós, seres humanos, também somos adestrados pela sociedade contemporânea, por meio do medo, por meio do diversionismo, por meio da distração, por meio do lazer, por meio de todas as coisas da mídia e por aí vai. Porém, outro exemplo muito interessante de etologia de comportamento animal, que eu gostaria de trazer a vocês para a nossa reflexão aqui de hoje, é o modo como as leoas caçam. Você já estudou como as leoas fazem para caçar? Essa técnica incrível que elas utilizam revela um modus operandi muito sutil de indução a erro. As leoas caçam dentro de um sistema de indução ao erro. As leoas geralmente elas caçam em grupos de 2 ou 3, por meio de uma estratégia que privilegia a sutileza. A aproximação da presa ocorre de forma silenciosa. Elas se escondem por trás de arbustos ali. Enquanto uma parte da equipe está escondida, aguardando o momento certo para dar o bote ali, uma outra parte está afugentando as presas para que elas fujam exatamente em direção à arapuca, onde o outro grupo está esperando. Ou seja, as leoas fazem com que as suas presas fujam exatamente para onde estará a sua derrota. É como o rato que segue ele mesmo para a ratoeira. Só que no caso do roedor, né, ele é atraído pelo estômago ali, enquanto as presas das leoas são conduzidas pelo medo ou talvez pela esperança de conseguir escapar a um perigo iminente. Ou seja, você errar sendo induzido a erro pela esperança ou errar sendo induzido ao erro pelo medo. Agora, vamos utilizar essas reflexões para a gente analisar um caso muito curioso que está acontecendo agora num país até então considerado pacato, lá na Europa. Nessa semana nós ficamos sabendo que a Suíça está estudando simplesmente banir os carros elétricos e não só isso, reduzir a qualidade da Netflix para poder economizar energia. A Netflix não vai ficar mais Full HD não.
diante do caos que se aproxima com a chegada do inverno e com a escassez energética. Vejam só, todos nós aprendemos pela mídia, na escola, em todos os lugares, nas universidades, que os combustíveis fósseis são os grandes vilões da humanidade e que nós precisamos eliminar o uso de combustíveis fósseis o quanto antes. A gente sabe que essa é a cartilha do pessoal ESG, a galera da sustentabilidade, do Grande Reset, do Novo Acordo Verde e de todos os adeptos desse neomarxismo ambiental. O Parlamento Europeu, por exemplo, e o Estado da Califórnia já decidiram proibir o motor a combustão a partir de 2035. Eu não sei se você prestou atenção no verbo que eu usei. Eles não vão sugerir às pessoas de parar de usar combustível fóssil. Eles não vão aconselhar as pessoas a parar de usar combustível fóssil. Eles estão pensando em proibir o uso de carro movido a gasolina. Tá? Dessa forma, eles estão sendo levados aqui. A humanidade que acredita nesse discurso está sendo levada a uma esperança de um mundo melhor. Acreditando nesse mundo melhor, a humanidade está migrando da gasolina para o carro elétrico. É possível que os proponentes dessa transformação verde estejam até mesmo vendo com bons olhos o súbito e intenso aumento no preço do combustível mundo afora, consequência da crise sanitária e do conflito lá na Europa. Isso pode até, no futuro, tornar economicamente inviável a pessoa manter um veículo movido a gasolina. A gasolina fica tão cara que você tem carro, mas não consegue comprar gasolina. Nesse quadro, a mudança para o carro elétrico parece, a princípio, uma excelente solução e motivo de grande esperança para o mundo. Só que o grande problema é que todos estão sendo fortemente estimulados a abandonarem a gasolina em favor de veículos elétricos, mas pode ser que, assim como no caso das leoas, o mundo esteja sendo levado exatamente em direção a uma grande arapuca, ou seja, se encontrar numa situação em que estará sem meios de transporte individuais. Na verdade, talvez seja esse o verdadeiro plano. Como a gente percebe numa sugestão recente, 2014, dos engenheiros da Google, que começaram a dizer mais ou menos o seguinte: parem de pensar nos automóveis como propriedade privada e comecem a imaginá-los como serviços. Ou seja, uma pregação a favor do fim da propriedade privada dos automóveis. Com certeza, Karl Marx ficaria muito emocionado e feliz e alegre lendo isso. Basta nós lembrarmos dos 10 passos sugeridos por ele para a implementação do socialismo, conforme descrito no final do 3º capítulo do Manifesto do Partido Comunista. Entre esses 10 passos, o 6º passo determina o seguinte: centralização de todos os meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado. É assim que o socialismo vai sendo implementado com outros nomes, com o nome de sustentabilidade, justiça social, sempre se transformando e se mudando como um verdadeiro camaleão ambulante. Nesse mundo em que a gente está vendo aí a esperança de um mundo sem poluentes ser frustrada pela proibição de uso dos carros elétricos por falta de eletricidade, talvez seja melhor as pessoas que propõem essa ideia e pensam nisso como uma solução, talvez seja melhor esse pessoal começar a cogitar adquirir uma bicicleta nova ou começar a se inscrever em aulas de equitação. O problema é que a equitação vai ter que comprar ração para os cavalos, né? Eu acho melhor a galera começar a pensar em andar de bicicleta ou de cavalo, porque do jeito que as coisas andam, meu amigo, essa é a maior arapuca que está sendo criada e é nada mais nada menos do que cumprir o que Carlinhos Marcos previu e determinou no seu Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, dizendo que um dos melhores caminhos para implementar a sua visão de mundo coletivista era, entre as 10 etapas, controlar completamente as comunicações e o transporte. É isso que eles estão conseguindo fazer, dizendo que estão protegendo o meio ambiente. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!